O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração do Natal é uma celebração muito grande, muito significativa na vida da liturgia da igreja, na vida da nossa espiritualidade. E por isso a igreja propõe 4 celebrações de Natal. A primeira delas é celebrada no entardecer do dia 24 para o dia 25, chamada de Missa da Vigília. A segunda missa foi a que celebramos ontem à noite, chamada Missa da Noite de Natal. A terceira missa ela é celebrada nas primeiras horas do dia, logo cedo, e é chamada de Missa da Aurora. E por fim, a quarta missa que estamos celebrando agora se chama Missa do Dia e nos ajuda a contemplar este mistério do Natal, no qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Na tradução que utiliza a palavra verbo, nós podemos voltar às aulas de português, lembrando que verbo significa ação. A ação de Deus, o próprio Deus, se faz gente, se faz homem e vem habitar no meio de nós. A palavra, aquele que estava presente, mas não fisicamente, agora se faz um de nós, vem habitar no meio de nós. E aí podemos nos perguntar, por que Deus quis fazer-se um de nós?
nem nós mesmos damos valor à vida humana, nem nós mesmos damos valor à nossa humanidade, à nossa carne, ao nosso mundo. E por que Deus quis se fazer um de nós? Quantas e quantas pregações, quantas e quantas falas vemos por aí diminuindo a nossa humanidade, desprezando a nossa humanidade, desprezando a nossa carne. E agora escutamos neste capítulo 1 de São João que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que celebrar o Natal não pode ser simplesmente celebrar um evento passado, mas deve ser uma oportunidade de aprendizado para nós, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para que possamos compreender que a espiritualidade não deve caminhar separada da nossa vida. Aquilo que celebramos aqui deve refletir lá fora, e aquilo que reflete lá fora através das nossas ações deve ser um reflexo, deve ser uma fonte daquilo que foi aprendido aqui. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa humanidade. Jesus se fez homem, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. E é por isso que podemos, então, viver sem vergonha, sem temor, mas conscientes de que estamos neste mundo para dar testemunho da luz. E se estamos conscientes de que a nossa missão neste mundo é para dar testemunho da luz, não precisamos temer a nossa humanidade. Pois como nos lembra o poeta Fernando Pessoa, num poema bastante famoso, chamado Poema do Menino Jesus, no qual ele diz, através de Alberto, que de tão humano, aquele menino só poderia ser divino. De tão humano, aquele menino só poderia ser divino. E nós, muitas vezes, colocando a nossa humanidade para debaixo do tapete, desprezando, dizendo que queremos ser seres espiritualizados, mas precisamos compreender que a nossa fé possui estas duas dimensões, uma dimensão de verticalidade da nossa humanidade para o céu, mas uma dimensão também de horizontalidade, ou seja, nós somos com o outro. Não basta querermos apenas estar na presença de Deus, se somos incapazes de estarmos na presença do outro. Precisamos viver bem as nossas relações, precisamos saber conviver bem uns com os outros. E Jesus Cristo soube viver isso na sua plenitude, pois por onde ele passou, por cidades, povoados, aldeias, casas de pessoas, sinagogas, tantos lugares, ele soube conviver bem com as pessoas, ele soube se relacionar bem com cada um, sem neura, sem falsas seguranças, sem viver com o pé atrás, mas viveu bem, viveu a plenitude de sua vida. Como já disse, vivendo em tudo a condição humana, menos o pecado. E se ele, que é o nosso mestre e Senhor, viveu assim, nós também precisamos nos arriscar para vivermos também assim. Trazendo para a nossa vida, a nossa humanidade, reconhecendo que nós, meros mortais, temos sim as nossas limitações, as nossas misérias, as nossas escuridões, mas que também possuímos a luz que vem de Deus. E que neste Natal a gente possa, como tenho insistido em cada celebração, fazermos com que o Cristo nasça em nós, para que através das nossas ações e palavras possamos refletir a sua luz, primeiramente em nossa vida e depois na vida de tantos que estão ao nosso redor. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória. Aproveitemos ao máximo este dom maior que Deus nos concedeu, que é a nossa vida. E inspirados pela palavra do apóstolo Paulo, busquemos em todo o tempo
fazer o bem, pois é este bem que ficará eternizado quando não mais estivermos aqui. Não será aquilo que construímos fisicamente, com pedras, não será a nossa conta bancária, não será o status que tivemos aqui enquanto vivos, mas será o bem que praticamos que ficará eternizado. E olhando para o exemplo de Jesus, ele que passou por este mundo fazendo o bem, nos ensina a também fazermos este bem aonde quer que estivermos, na circunstância que estivermos enfrentando em nossa vida, pois vale a pena ser bom, vale a pena se esforçar para ser um reflexo da luz de Deus, neste mundo tão dilacerado por divisões, por trevas, pela corrupção do pecado e da morte. Abracemos a nossa humanidade, pois, como já disse, de tão humano só podia ser divino este menino. E lembrando também do tema que utilizamos na festa da padroeira do ano de 2021, se referindo a Maria, ela é toda de Deus e por isso é tão humana. Se queremos ser todos de Deus, precisamos abraçar a nossa humanidade. Não excluí-la, não esquecê-la, não menosprezá-la, mas abraçá-la, pois somente abraçando aquilo que somos, iremos alcançar a redenção. Santo Agostinho nos diz, aquilo que é assumido é redimido. Então, assumamos, da mesma forma que Jesus Cristo assumiu a sua humanidade, assumamos também nós a nossa humanidade, vivendo sem medo de ser feliz, vivendo, buscando fazer o bem em todo o tempo, e assim iremos encontrar aquele presente que o próprio Cristo já nos concedeu, que é a nossa redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.